Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Não Fale o Mal, filme dirigido por James Watkins, que é remake do longa dinamarquês de 2022 e uma produção da Blumhouse. O longa dinamarquês, na época do seu lançamento internacional, já teve os direitos adquiridos pela produtora para uma nova versão dos Estados Unidos, que só não lançou antes porque a greve no ano passado acabou atrapalhando as filmagens. O filme dinamarquês causou muita polêmica. Eu até estava dando uma olhada na minha crítica e nos comentários. Tem gente que adorou o ambiente de tensão construído, desconforto constante, e tem outros que acabam direcionando muito mais para o final da história e com muitas críticas também. Eu estava curioso para saber como Hollywood criaria a sua versão desse longa, levando em conta justamente a controvérsia. E aí eu confesso que eu pensei em muitos momentos da mesma situação vivida por O Silêncio do Lago, do George Slicer, que faz muito sucesso nos anos 80, tem um final chocante que aí ele acaba sendo totalmente modificado na versão de Hollywood 5 anos depois, em 1993. Não existe aquele choque, a condução ela é muito mais voltada para o thriller genérico nesse caso. O próprio Slicer na época dizia que Hollywood precisava de filmes mais palpáveis, que o público dos Estados Unidos gosta de narrativas diferentes que às vezes não têm o mesmo impacto, que acaba se tornando uma situação quando o desconforto do filme dinamarquês acaba, a partir de um determinado momento, ficando de lado para que aí o diretor coloque uma outra ideia, um outro tipo de condução no seu remake. É curioso até pensar nisso porque não é uma produção e um remake de um filme de 30, 40 anos, é de um filme de 2 anos que poderia ser muito acessível, só que aí Hollywood bate o pé e diz ok, temos esse filme, quem sabe uma certa controvérsia, vamos fazer diferente, vamos criar uma narrativa hollywoodiana, muito mais com aspecto de thriller de sobrevivência. Durante as férias na Toscana, o casal Ben e Louise, interpretados por Scott McNair e Mackenzie Davis, conhecem Perry e Ciara, interpretados por James McAvoy e Ashlyn Franciose. Encantados com o novo casal, eles aceitam um convite para passar um fim de semana na casa de campo deles, mas o que começa como uma visita amigável, logo se transforma em uma situação cada vez mais desconfortável e perigosa. O filme dinamarquês tem todo um diferencial quanto às normas sociais e diferentes percepções de cultura, muito naquela dificuldade de falar não, ou na verdade de não saber dizer não, de pensar que um não criaria uma situação embaraçosa, uma saia justa, e tentar tocar as coisas para resolução depois. Aí que gera o problema e aí que gera esse desconforto constante que faz toda a diferença para o filme dinamarquês. Nesse remake, tudo dá lugar a uma simbólica batalha de poder em que as normas sociais acabam ficando de lado para um conflito de personalidades. Foi a maneira encontrada, na minha visão, para a narrativa ganhar peso como um thriller. E aí existe uma barreira de corte bem significativa do que é remake, do que você pega cena a cena, e existem várias passagens no começo, para depois, como a versão da Blumhouse hollywoodiana, ela tem um encaminhamento diferente, muito mais pautado para um thriller de sobrevivência. Então, toda a imprevisibilidade do original e até mesmo a questão do terror psicológico, e isso, na minha opinião, gera controvérsia, isso torna o filme divisivo, ela acaba sendo amenizada para uma construção bem diferente, levando em conta silêncio e relações familiares. Existe inclusive também uma discussão sobre a complacência diante de abusos de maneira diferente do original, só que ainda assim se mantém relevante para a narrativa e pela complexa base de relacionamentos dos casais. Porque existe aquela imagem pública do casal perfeito, a tentativa de criar vínculos, nesse caso com um outro casal, e em um determinado momento a verdadeira identidade. E eu acho que essa versão conseguiu lidar muito bem com isso, até mesmo para explorar no marketing. Pro James Watkins, ele não abre mão desse thriller atrelado à sobrevivência, mas também com desconforto e violência no ambiente, em que aí você vai ter aquela Toscana maravilhosa e um reflexo de uma casa que na verdade se torna uma prisão, porque não tem sinal, não tem como correr, não tem como pedir ajuda. A própria mobilidade, trânsito, tá bem mais contida, bem mais controlada. Eu confesso que não é um thriller que me encantou, tem essa base cena a cena de remake na introdução para depois tomar conta de um outro caminho. Acredito que a atuação do James McAvoy ela é muito boa, e ela consegue dar conta realmente da formatação de um personagem totalmente diferente do filme dinamarquês, mas que sustenta essa versão como um thriller para um lançamento da Blumhouse nesse ano, muito acima da média, levando tudo que está saindo recentemente, inclusive vários descartes. Para a versão de 2024 de Não Fale o Mal, nota 6. A maneira como esse filme lida com a noção do choque, ela é muito diferente, porque
no dinamarquês estava na brutalidade da tomada de decisão, e nesse filme esse impacto ele acaba sendo amenizado para dar conta da agressão, da violência, do risco de vida de fato e de como existiria alguma alternativa de proteção. E mesmo assim, eu acho que para causar algum choque, eles adotaram uma outra perspectiva, um remake que tenta combinar de certo modo uma base do filme dinamarquês com um outro tipo de condução do diretor. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!